Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, eu vou te falar o porquê que o investidor paciente ele sempre vence no final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar o link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FIINFRA e também para a comunidade do YouTube. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, eu preparei uma apresentação para falar para vocês do porquê que o investidor paciente ele vence. E esse assunto, ele é um dos assuntos da maior importância, né? Porque você entende a filosofia por trás do investimento. E eu vou trazer aqui alguns casos, casos reais, estudos que foram feitos, né? E algumas coisas que eu aprendi, né, ao longo aí de muitos anos de investimento. Eu aproveitei, né, para fazer esse vídeo por conta de um comentário, né, que um usuário que, inclusive, sem nome, né, a user BB, ele fez um relato aqui, né? Então coloquei relato de um investidor autônomo. Ele falou: fiz aportes sucessivos durante 15 anos. Então, quem tem 15 anos que ele fazendo aportes. Hoje vivo de renda passiva. Minha filha, eu invisto para ela desde os 5 anos e hoje ela ganha um salário para custear as suas despesas e reinvestimentos. Não é fácil, né? Ele falou, falando aqui que a trajetória realmente não é fácil, manter a disciplina em certos momentos. E em certos momentos necessita abrir mão do imediatismo. Então tem duas coisas aqui que são primordiais nessa frase dele, né? Primeiro, essa questão do imediatismo, e a gente vai ver o problema do imediatismo, né, de tentar acertar a bola da vez, de tentar ficar rico, né, rápido, e também essa questão da dificuldade da disciplina. Não é fácil manter uma disciplina, né? Então, esse comentário dele foi muito propício para esse vídeo, e eu resolvi, então, compartilhar com vocês alguns conhecimentos importantes acerca desse assunto. E aí a gente tem que falar sobre finanças comportamentais, tá? E esse livro é uma indicação de livro, se você ainda não leu, chama A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E esse livro, ele é um livro muito bom para que você entenda como que a sua mente ela tenta te trair o tempo inteiro quando você está no mercado financeiro, quando você está tentando fazer alguma coisa, né? A sua mente ela te prega muitas peças. E entre diversos assuntos que o livro aborda, ele aborda a história de duas pessoas, né? O primeiro é o Ronald Read, e esse senhor, né, que ele morreu aos 90 e poucos anos, 92, se eu não me engano, ele ficou famoso. E se você for procurar no Google, você coloca assim, faxineiro, frentista, milionário e filantropo, né? Se você colocar essas quatro palavras juntas, você vai bater direto no nome dele, Ronald Read. Ele virou manchete, né, na época aí que ele faleceu, porque ele era uma pessoa humilde, ele era um faxineiro, né? E ele vivia numa casa que ele comprou, casa própria dele, que ele comprou aos 37 anos de idade e vivia nessa casa desde então. Trabalhava como faxineiro. Quando ele se aposentou como faxineiro, né, ainda cedo, né, uma pessoa que tinha uma vitalidade muito grande, ele foi trabalhar de frentista, né? Então ele trabalhou como faxineiro e como frentista, e ao longo da vida dele, ele investiu um pouquinho, né, todo mês, em ações. Todo mês ele investia um pouquinho do salário dele, que era pouco, né? E ele investia um pouquinho, gastava um pouco, cuidava da saúde, né, fazia a atividade dele, a caminhada, aquelas coisas tudo que ele fazia, mas vivia uma vida simples. E ele ficou multimilionário, né, no final da vida dele. E só descobriram quando ele morreu. Então ele tinha uma fortuna de 8 milhões de dólares, algo em torno de 45 milhões de reais, que é muito dinheiro, muito dinheiro. Ele deixou 2 milhões para a família dele, e os outros 6 milhões ele doou para instituições de caridade, né? Então, por isso que você acha, quando você procura por filantropo, tem lá, né, o nome dele. E, em contrapartida, o livro traz a outra história, também real, do Richard Fusconi. Quem que é o Richard Fusconi? É um cara que estudou em Harvard, ele tinha as melhores notas, era uma pessoa do mercado financeiro. Depois ele foi promovido rapidamente, porque ele era muito inteligente, foi executivo do Merrill Lynch, que é um dos maiores bancos de investimento, né, dos Estados Unidos, e ele tinha uma trajetória brilhante. Aos 40 anos de idade ele se aposentou, comprou uma super mansão, né, uma mansão imensa, que tinha 11 banheiros, passava uma piscina embaixo do piso dela, o piso transparente, que você ficava olhando as pessoas que estavam nadando lá por baixo. Tinha uma casa de 11 banheiros, cercada de verde, a mansão dos sonhos, né? Então, aqui
tem a foto da mansão dele, a mansão do Richard Fusconi. Você vê que é uma espécie de um castelo, né? O cara mora no local, você não, quantos mil metros quadrados a casa dele tinha, quantos quartos, né? Mas era uma coisa absurda, imensa. E ele comprou a casa, né? Pagou lá à vista aquela coisa toda, e depois ele foi fazer uma reforma na casa e pegou um empréstimo bem alto, porque para reformar, para deixar do jeito que ele queria, né? Ele pegou um super empréstimo lá e dando a casa como garantia. Só que aí veio a crise imobiliária de 2008. E ele, né, teve taxas variáveis, aquela coisa toda, ele perdeu uma fortuna de dinheiro, não pôde pagar a casa, as taxas dispararam, o valor da casa derreteu, e ela foi vendida por uma fração do preço que ele comprou e ele quebrou, né? Então, são dois exemplos completamente diferentes de uma pessoa que não tinha instrução para o mercado financeiro e uma outra que era doutor em mercado financeiro. Uma levava uma vida simples, aos poucos construindo patrimônio ao longo da vida, morreu multimilionário, e o outro, né, querendo usufruir de tudo que ele podia no momento e comprou a casa dos sonhos, fez aquela coisa toda, porque a vida é agora, né? Então, dois destinos completamente diferentes, de pessoas completamente diferentes. Era de se esperar que o Richard Fusconi tivesse uma sorte muito melhor na velhice, e não foi o caso. E eu falei desse porque a vida é agora, porque é a propaganda que a gente tinha até um pouco tempo atrás do Visa, do cartão de crédito, né? Não deixe para depois, compre tudo agora, a vida é agora, né? E essa é uma das grandes falácias, né? Porque a vida não é só agora, a vida é agora e depois. Você vai ficar velho um dia, né? Eu já tive 20, hoje eu tenho 50 e tantos. Você deve ter 20, 30, 40, 50, 60, né? Então, assim, a vida ela continua. Você pode viver até 70, 80, 90. Você tem que preparar a sua vida para agora e para depois. Muita gente que quer justificar um comportamento de querer tudo agora, né? É porque você não sabe se vai viver até amanhã, né? Caixão não tem gaveta. Você inventa um monte de desculpas para gastar tudo que você tem agora, porque o prazer é imediato. No entanto, você tem que separar um pouco todo mês, né, para o seu eu futuro, alimentar o seu eu futuro, dar uma vida melhor para o seu eu futuro, né? Você não constrói um patrimônio para usufruir só no final. O patrimônio que você constrói durante a vida, você usufrui ele também durante a vida, né? Durante a sua vida você vai usufruir do seu patrimônio. Então, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, talvez você consuma um pouco menos do que os seus amigos que nunca investiram em nada. A partir daí, você vai ter uma rendazinha de 100, 200, 500, né? Qualquer valor por mês. Quando você juntar com o seu salário, você já vai poder consumir mais do que aquele seu amigo que nunca investiu. E isso vai crescendo ao longo do tempo. Então, você vai ter uma vida mais confortável, de qualquer forma, se você tiver a disciplina, né? E aí vem uma discussão, né, que é muito importante. A renda passiva, ela demora para ser construída, né, ao longo dos anos, e isso desestimula muita gente. Só que é um pouco a cada dia, e a gente, o imediatismo, ele traz um monte de problemas. Eu quero perder peso, tá? Eu estou gordo, eu preciso perder peso. Então eu quero a dieta que vai fazer com que eu perca a maior quantidade de peso possível em 5 dias, uma semana, para me preparar para o verão, né? Então, assim como perder peso, ganhar dinheiro, né, investir, ganhar dinheiro ao longo do tempo, leva tempo, né, para você fazer de forma sustentável. Dietas milagrosas não funcionam. Aquele ativo que a pessoa te falou, ó, investe nele que ele vai multiplicar por 100, por 200, não funciona, né? Os maiores problemas, né, no início de carreira de investidor foram com as grandes promessas que apareceram no momento, sempre, né? O melhor IPO que tinha, essa empresa vai bombar, esse investimento vai ser isso, aquilo, né? Você só consegue ver isso depois que já passou. Quando você está no momento ali, né, você é levado por comportamento de manada a tentar investir naquele negócio que às vezes não é o melhor, né, e muitas vezes é o pior. Então, a gente tem uma diferença de poupar para investir, e poupar não é errado, né? Qual que é a diferença? Você poupa para você adquirir alguma coisa, para um objetivo curto. Ó, eu quero pagar a faculdade do meu filho, quero trocar de carro, quero comprar um imóvel. Então você poupa, você tem um determinado objetivo com aquilo, e você vai, né, guardar um pouco de dinheiro para atingir aquele objetivo. Não tem erro nenhum, as pessoas fazem isso de forma natural, né? Isso é instintivo. Só que investir não é instintivo, né? Investir para construção de patrimônio por longo prazo é uma coisa que não tem prazo. Então, é um conceito muito mais filosófico do que o conceito de você poupar, né? Porque o investir, você parece que você não vai gastar nunca o seu patrimônio. E a intenção é essa mesma, não gastar nunca o patrimônio, gastar a renda que o patrimônio gera. E esse patrimônio você legar, né, para os seus descendentes, problema nenhum, e você vai usufruir a vida inteira de uma renda muito boa,
que esse patrimônio vai te proporcionar. Então, é alguma coisa muito mais filosófica do que simplesmente poupar. Para te convencer sobre isso, né? Por quanto tempo, eu vou te fazer algumas perguntas. Por quanto tempo você vai cuidar da sua saúde? Ah, vou cuidar da minha saúde por 5 anos, por 10 anos? Não, você vai cuidar da sua saúde para a vida inteira. Por quanto tempo você tem que adquirir conhecimento? Quanto que vale a pena ler um livro bom? Não, não é só com 20 anos, nem com 30, nem com 40, que você está no auge da sua carreira, se preparando para a carreira. Não, você vai adquirir conhecimento ao longo da sua vida inteira. Com 70, com 80 anos, você vai adquirir conhecimento. Você vai cuidar da sua saúde. Construção do patrimônio é a mesma coisa. Tem a fase de fruição? Tem. Mas você tem a fase de manutenção que você vai colocando ali um pouco todo mês e o seu patrimônio ele vai aumentando. É natural. Porque quando você fica um pouco mais velho, você quer ficar mais em casa, você naturalmente vai gastar menos, então você vai acumular ainda mais patrimônio. E não tem problema nenhum nisso. E por que o paciente, ele vence no final? E já estamos encaminhando aí para a conclusão. O Morgan Housel, que é o autor daquele livro lá que a gente viu sobre psicologia financeira, ele fala que o comportamento é mais importante do que o conhecimento. Então, você conhecer muito sobre o mercado financeiro não te garante resultado. O que te garante o resultado é o comportamento que você tem em frente ao mercado financeiro. E por isso a paciência é tão importante, porque investir para o longo prazo, para o longuíssimo prazo, sem prazo, essa parte filosófica, você tem que desvincular a sua mente de um determinado objetivo, que seja só consumo. Não, isso aqui é uma construção patrimonial para eu ter renda, para eu usufruir disso no longo prazo. Os juros compostos, nos juros compostos, o tempo é o fator exponencial. Então, quando você é paciente, o tempo ele vai trabalhando para você. O tempo ele é seu aliado na construção de patrimônio, na construção de renda. As pessoas pacientes, elas não tentam acertar a bola da vez. Quem tenta acertar a bola da vez é quem quer ficar rico rápido. Então você vai, qual que é a nova Amazon? Aí você tenta procurar no cenário aqui do Brasil, do mundo, a nova Amazon antes dela crescer. A nova Amazon é a Amazon está aí. Qual vai ser o novo Facebook? Qual que vai ser o novo banco Merrill Lynch? Qual que vai ser o novo banco Itaú? Não, está aqui, são esses, são os que estão aqui. Não tente achar o que vai ser a próxima promessa. Você vai entrar em um monte de furada. O investimento ele é uma coisa muito mais sistemática. Você tem que investir em bons ativos, comprar bons ativos e esperar. Os bons ativos eles têm um histórico, eles têm uma gestão que tem histórico. Quando você vê um negócio bom demais para ser verdade, provavelmente é bom demais para ser verdade, ou seja, é mentira, aquele negócio não é tão bom. É difícil você acertar um investimento que terá o maior retorno. Então você escolhe bons ativos, diversifica entre esses ativos bons e deixa o tempo fazer a parte dele. Espera, tenha paciência. O paciente, ele vence no final. Você vê todos os grandes investidores da história, eles, com a idade, eles foram se tornando investidores ainda maiores. O patrimônio deles foi crescendo ao longo do tempo. Por quê? Porque eles não fizeram nenhuma grande besteira ao longo dessa fase de construção patrimonial. No início da carreira, todo mundo faz besteira. E é a fase certa de você fazer besteira. Passou essa fase, começou a amadurecer, invista em bons ativos, tenha paciência, o longo prazo vai te ajudar a você chegar lá. O investidor paciente, ele acaba sempre vencendo. Tá? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, o que você achou desse assunto aí que a gente abordou. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.